boa noite. Começando mais uma live. Tava com saudade já, né, desde o ano passado, né, desde 2022 que nós não fazemos nenhuma live. Mas agora, como diz o outro, o Brasil só começa que acaba o carnaval, né? Então, mas é isso daí, pessoal. É um prazer aí receber todos vocês, né? Vamos falar um pouco sobre a acupuntura do Mestre Tung, né? Na verdade, né, o nosso foco sempre é a acupuntura de Tung, com toda certeza, né? Sejam muito bem-vindos. Selminha, que saudade. Bruno, que bacana que você está aí. Lorena, boa noite. Já vou chamar você, já que você é a nossa grande convidada aí. Então a galera tá entrando aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos passar uns momentos agradáveis aí. Fiquem extremamente à vontade em fazer perguntas. Ó, o Fábio também entrou aqui, o Fábio Guerra entrou. Ele também é outro dos nossos convidados aqui. Então a Lorena, o Fábio. Está faltando o Joash, deixa ele entrar que eu convido o pessoal aí. O pessoal para poder estar participando da live. A Natália também está aqui, Alves, muito bacana, muito obrigado. É muito legal receber vocês, né? E vai ser, com certeza serão momentos bem bacanas. Então, vou reforçar, pessoal. Façam pergunta, fiquem à vontade, perguntem o que quiser. Nós estamos aqui para poder dar essa dinâmica na live. Os nossos convidados são pessoas que já são acupunturistas de Tung já, né? E inclusive, ou muitos já fizeram um curso, já estão atuando. Tem o Fábio Joash, que o Joash já fez uma outra modalidade de curso de Tung. O Fábio está tendo um contato agora. Estamos terminando uma turma agora no Rio de Janeiro. Vai ser o último módulo agora, que é o avançado de sangria, né? Que todos os cursos do Mestre Tung eu deixo para dar o avançado de sangria. Então, porque é um tema que precisa de ser melhor abordado. Necessita de um tempo maior, né, de exposição, de demonstração, não só de técnica, mas das possibilidades, porque a sangria, de modo geral, é a famosa cereja do bolo, né? Então, tanto é que o Mestre Tung, de 40% a 50% dos seus pacientes era tratado com sangria, né? Então é por isso que é dado uma ênfase muito maior. Vou fazer o seguinte, vou começar a convidar os nossos convidados. O Joash acabou de chegar, tô convidando vocês aí, pessoal. Então vamos lá. Alô, aqui a tecnologia, eu vou te falar, viu? Dá uma rasteira na gente. O Fábio também foi convidado e o Joash também foi convidado. Vamos ver se todos entram. Isso. Boa noite. Bem? Boa noite. Ô, Joash, como é que estão as coisas? E aí? Fala a verdade, esse sotaque do Nordeste, coisa boa, hein? Fala sério, hein? Vocês estão... Estou. Eu tô vendo. Do Recife, claro. Pô, fala sério. Pô, com toda certeza. Mas você sabe que o Joash também é da terrinha, né? O Joash que tá com a gente é da terrinha também. Sou nordestino. Maravilha. Grande Fábio. São Luís do Maranhão. Tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite. Chegou todo mundo. Boa noite a todos. É uma honra enorme recebê-los aqui. É um grande prazer para mim, na verdade, mesmo porque são grandes acupunturistas e pessoas que têm experiências completamente diferentes, né, para poder trazer isso para nós aqui. Porque o que acontece? Você sabe que é engraçado, né? Falando com vocês, depois eu vou pedir para que vocês se apresentem, mas quando eu falo de acupuntura do Mestre Tung, cara, eu fico sempre numa sinuca de bico no bom sentido da palavra, né? Que às vezes a gente sempre tenta explicar, a acupuntura de Tung tem resultado, e às vezes as pessoas acabam não entendendo o que é esse resultado, como esse resultado, né, ou acaba sendo diferencial em relação à acupuntura, né, tradicional que nós estamos habituados e tal. E nada melhor do que pessoas que, na verdade, estão tendo conhecimento, que é o caso do Fábio, no caso da Lorena e do Joash já tem um contato anterior, né? Mas a gente acaba enriquecendo isso, e essas experiências de resultado
acaba sendo muito importante, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento da acupuntura do Mestre Tung, né? Isso aí acaba sendo muito legal. Tanto é que eu falo que nas minhas lives, assim, eu quero conversar com as pessoas que realmente têm esse contato, né? Que realmente atua e não ficar, às vezes, trazendo, né, diversas pessoas altamente especializadas. Eu não, eu quero saber a opinião de realmente pessoas que estão ali no dia a dia utilizando a acupuntura de Tung e trazendo as suas próprias experiências, né? Eu vou combinar com vocês o seguinte, aí, ó. Eu vou pedir, vou fazer uma ordem aqui, senão bagunça um pouco. Aproveitando que a Lorena está no lado de cima aqui do vídeo para mim, Lorena, vou pedir para que cada um fale um pouco sobre si e fale um pouco sobre a sua experiência como profissional. Então, eu vou pedir o seguinte, ó, a Lorena, Joache e o Fabião. O Fabião aí é parceiro de nome aí, né, Fabião? Então, vamos lá. Então, vamos lá, Lorena. Fala um pouquinho de você aí para a galera. Boa noite, tudo bom? Estou muito feliz, muito mesmo. É uma honra ter sido convidada por você, Fábio, que eu sou fã já faz tempo. E eu queria apresentar um pouquinho. Eu sou acupunturista de formação e de paixão. Sou formada em administração de empresa, mas dei uma guinada na minha vida. E sou muito, muito, muito feliz na profissão que me escolheu e que eu escolhi. Maravilha. E sou formada em acupuntura sistêmica, tenho formação em Mestre Tung, acupuntura estética. Estou fazendo outras formações também, oncologia, mas Tung é realmente uma paixão. Quando primeiros contatos, e aí no meio da pandemia até, foi o meu primeiro contato com Tung, e eu vi, assim, muito claramente o quão maravilhosos são os pontos mágicos de Tung. Eles realmente fazem diferença no trabalho terapêutico em geral, e associado, como eu trabalho muito associado com a sistêmica, eu tenho resultados brilhantes. Só abrindo um parêntese para dizer que todo meu amor por Tung é tão grande que minha cachorrinha, Fábio, gostou da história, o nome dela é Tunga, em homenagem a Mestre Tung, então eu tenho uma Tunga em casa. Fantástico! Fantástico! Essa foi a melhor de todas, com certeza. Mas é muito amor, assim. Aí temos minha filhinha canina, se chama Tunga, e é uma graça também. Que legal. Mas estou muito feliz e realmente tenho resultados incríveis com Tung. Obrigada, Fábio, por me enriquecer ainda mais. E vamos lá. Que isso. A gente está aqui para somar com tudo você. Vai lá, Joacho, vamos lá, manda aí, meu irmão. Não tá vendo. Sem áudio. Ó, vê como é que... Sem áudio. Tá me ouvindo agora? Aumenta o volume. No nosso encontro ao vivo, lá o seu microfone estava abaixo, ninguém estava te ouvindo, hein? Nós já tivemos um encontro essa semana para tirar umas dúvidas, né? Temos encontros online aí, e o microfone dele estava abaixo, ninguém estava ouvindo ele na segunda-feira. Como é que tá agora? Consegue me ouvir legal ou tá baixo ainda? Vê se consegue dar mais um volume. Estamos ouvindo, mas vê se dá mais um volume aí. É porque tá no máximo aqui, não tô conseguindo aumentar mais. Não, tá jóia, vambora. Beleza. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Joás, né? Joás Pessoa. Eu sou nordestino, estou lá de São Luís do Maranhão, mas estou residindo aqui em Curitiba. Um dos motivos foi o frio, né? Gosto do frio, saí do calor para vir pro frio. Mas, enfim, é uma cidade que é maravilhosa, né? Quem não conhece, precisa conhecer Curitiba. É muito bom. E sou graduado em enfermagem, sou enfermeiro, né? De graduação, né? Com experiência já na parte assistencial hospitalar. E eu já tenho uma pós-graduação em acupuntura, né? Concluí ela em 2017. E assim, a acupuntura para mim era uma coisa que eu já tinha tempo, que tinha vontade de fazer, curiosidade, e até que Deus me deu a oportunidade de ingressar nesse mundo da medicina tradicional chinesa.
que para mim foi assim uma paixão à primeira vista, acupuntura sistêmica, né? Foi assim uma coisa assim que para mim foi um divisor de águas também, né? Me destaquei bastante na minha turma, graças a Deus. Logo eu fui convidado para ser supervisor de ambulatório, enfim. E também fui convidado para que eu tenho formação de massoterapia e acabei ingressando também no mundo da massoterapia, dando aula de shiatsu, de quick massagem, enfim, e por aí vai. Bem Bom, bacana. eu comecei, no início da minha formação de acupuntura sistêmica, eu não tinha tido conhecimento ainda sobre acupuntura Tung. E a gente sabe assim, que dentro da acupuntura, né, nós temos diversas técnicas, né, que você utiliza na acupuntura, né? E aí você vai conhecendo uma técnica ou outra e vai agregando ali tudo, né, tudo para você melhorar o seu resultado, para você dar um up nos seus atendimentos, nos seus resultados com os pacientes. Então, o que acontece? Eu, num dia glorioso da minha vida, que eu falo assim, né? Porque eu digo glorioso porque foi um dia em que eu ouvi falar sobre tudo, né? E alguém me disse que eram pontos que realmente davam resultado, alívios de dores imediatos. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei, meu Deus, como será isso e tudo? E fui pesquisar sobre tudo. A partir disso, eu fiz um curso, foi um curso que foi até relativamente pequeno, de Tung voltado para a área da dor, né? E é uma área em que eu me especializei, na área da dor. Então, na acupuntura, eu voltei mais para a área das dores, né? Dores crônicas e agudas. E quando eu fiz, quer dizer, já era apaixonado por acupuntura sistêmica por si só, né? Quando eu conheci a acupuntura Tung, cara, foi uma coisa assim, uma loucura. Eu fiquei, meu Fala a Deus. verdade. Ó, você sabe, eu vou te cortar. Você sabe que tem uma coisa que é interessante, né? Nós estamos tentando montar uma turma agora para Minas Gerais, em Uberlândia. Tanto é que a Leia é uma parceira minha que ela está dando uma força para mim lá em Minas. Ela tá, inclusive, tá com a gente ao vivo aqui. Cara, é impressionante. Eu vou fazer essa pergunta para todo mundo depois, certo? Você adiantou, mas eu te cortei, mas é importante. Você colocou a bola na frente do gol, vou ter que chutar. Cara, é impressionante como que as pessoas falam o seguinte: eu era um acupunturista antes de conhecer Mestre Tung e passei a ser um outro acupunturista depois que eu, na verdade, não só conhecer, você passa a utilizar a acupuntura do Mestre Tung, né? Então, falou assim, ó, existe uma diferença, cara, gritante, principalmente no que diz respeito ao tema de hoje, né? Resultados surpreendentes da acupuntura do Mestre Tung. Bom, eu já chutei a bola, fiz o gol, agora eu vou devolver para ti. Então, aí o que acontece? Eu diria assim, sabe? Se eu for interpretar isso daí, eu diria que eu fui do 8 para o 80, certo? Não, assim, desmerecendo a acupuntura sistêmica de forma nenhuma, porque ela é fantástica. Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu consegui, assim, quando eu já comecei a trabalhar, comecei a entender como é que funcionava o sistema Tung, porque tem esse detalhe que o Tung não é só uma técnica, né? Como, por exemplo, quando você está na formação, na pós-graduação de acupuntura sistêmica, você conhece várias técnicas, né? E aí eles vão dizendo, ó, você vai agregando com a acupuntura ali e tal, mas você vê que a acupuntura Tung, ela é ela é integral, ela é um sistema completo, digamos assim, né? E a partir disso, quando eu entendi como funcionava a acupuntura Tung, que é uma acupuntura, digamos assim, que ela o entendimento dela, ela é diferente da acupuntura tradicional, da acupuntura sistêmica, né? É claro que para você, eu digo assim, no meu entendimento, para você entender a acupuntura no seu sistema como um todo, você precisa ser um acupunturista, porque você precisa de bases da acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa.
você precisa de base de Zhang Fu, você precisa de base das teorias dos canais, especialmente teoria de canais, tá? E aí, o que acontece? Aí você precisa também, eu acho legal você também ter o entendimento sobre o diagnóstico de pulso, diagnóstico de língua, apesar de que Tung, ele tem o seu próprio diagnóstico, que é o palmar, que é o facial, né? Mas é uma coisa que você agrega a isso, né? Então, assim, Demais. tive, assim, cara, resultados impressionantes, né? Resultados em pouquíssimo tempo, né? Eita, Foi coisas que foram fantásticas. E pessoas que estavam do meu lado, tinha um colega meu, de estudante de acupuntura, que ele não conhecia sobre Tung, ele viu o tratamento que eu fiz numa paciente, que ele ficou assim, boquiaberto. Daí ele me perguntou sobre Tung, como é que era e tudo, e eu fui falando para ele. Enfim, a acupuntura Tung, ela é realmente, né, como dizem, como fala o texto, conhecido como pontos mágicos, realmente não são mágicos assim no sentido fictício, mas são mágicos porque funcionam, são pontos reais, são pontos que ativam realmente, né, todo o sistema, que ativa toda a circulação do Qi, do Shui, dos canais, entendeu? E que realmente, cara, te traz assim um resultado muito rápido, um resultado muito satisfatório, tá? Não é aquela coisa de você, eu vou fazer aqui um ponto e mais tarde você vai sentir um alívio, ou talvez amanhã, não. É uma coisa assim de segundos até, dependendo do processo, né? Dependendo do diagnóstico, porque um detalhe importante, você, para fazer uma acupuntura tanto sistêmica quanto uma acupuntura Tung com eficiência, você precisa fazer um excelente diagnóstico, né? E aí uma coisa muito importante é você saber aquela relação dos canais acoplados, os canais de mesmo nome, os canais extras de Fu, para você fazer esse encaminhamento melhor, né? E fazer um tratamento com efetividade. Então, para mim, cara, assim, muito satisfeito, estou muito satisfeito. É um caminho que eu quero trilhar cada dia mais, pesquisar cada dia mais. É claro que eu não vou dizer, não sou um conhecedor aprofundado de Tung, é porque, né, nós estamos aí com o professor Fábio aí, que é um cara que eu estou tendo o privilégio, eu já te conhecia, Fábio, dos canais do YouTube lá da Ebramec, cara. Eu já ficava falando e eu dizia para mim, eu ficava falando assim, cara, um dia eu vou fazer um curso com esse cara. Mas eu falava assim, mas eu não queria curso EAD, eu não queria curso à distância, sabe? Porque, para mim, um curso de acupuntura de Tung, ou seja, sistema, que é o Tung, cara, tem que ser presencial. Porque você tem que estar sentindo aquela energia, você tem que estar com o pessoal ali, você tem que estar presente com o professor. Maravilha. E Deus me deu essa oportunidade de fazer esse curso presencial, que é o curso completo de Tung, né? E vamos seguir aí até a parte final do curso e mais a sangria também, para complementar, né? E aí, daí para frente, meu patrão, é só alegria, só tratamento com eficácia, estudando e se aprofundando e seguindo. Antes de eu passar a bola pro Fabião, perto do Fabião, eu sou o Fabião, o Fábio é o Fabinho, né? Então, antes de eu passar a bola pro Fábio, o que acontece é o seguinte, cara, é uma coisa bastante interessante que você acabou citando, né? Tanto é que o Vlad está ao vivo aí, né? O Vlad, para quem não conhece, né? Eu coordeno o curso do Mestre Tung na Ebramec e os ambulatórios era eu que coordenava quando eu estava presente em São Paulo, né? Agora eu estou no interior do estado e quando nós fizemos esse vídeo na Ebramec, cara, o Vlad é o seguinte, agora ele vai ficar bravo. Ô Vlad, pode me xingar aí que não tem problema nenhum, não. Manda mensagem aí. Cara, fazer palestra com o Vlad... Ô Lorena, sabe aqueles bonecos de Olinda? É mais ou menos isso. Você põe o boneco lá, o Vlad treme na base, cara. Eu falei, o Vlad, você vai fazer palestra com ele, o cara treme na base, cara. Mas o Vlad, ele supervisiona o ambulatório lá, um grande parceiro meu. O Vanderlei também está aí, é um grande parceiro. Mas antes eu vou passar para o Fábio, mas existe um detalhe interessante que você falou. Esse contato, na verdade, talvez as
pessoas até me perguntam, né? Por que você não faz curso online? Cara, existe um detalhe para mim, é o seguinte. Não estou falando que dessa água eu não vou beber. Só que tem um padrão para mim, do Mestre Tung, que para mim eu não abro mão. E o que acontece? Pessoal, porque o que acontece? Nós estamos numa turma agora, eu estou com duas turmas diferentes. No Rio estamos em 11 pessoas, né, Fábio? E em São Paulo nós estamos com 43 pessoas. Ou seja, nós temos turmas que, tanto é que a turma em São Paulo eu não estou conseguindo terminar mais no horário. Está sempre ultrapassando o horário, mas está ótimo. Está ótimo. Entendeu? Então, o que acontece, cara? Existe uma coisa muito importante desse contato. Porque, às vezes, você está no momento da aula, professor, eu estou com uma situação que está acontecendo ali, né, tal, tá rolando isso, então, quer dizer, a dúvida acaba sendo sanada, e isso acaba sendo muito legal. Que nem a Lorena foi um caso muito parecido com você, eu acho. A Lorena também havia feito o curso online, e depois eu vou deixar ela complementar isso aí, fez toda a diferença a partir do momento, né? Tanto é que eu estou voltando para o Recife agora também. Em junho estou voltando para o Recife de novo, quer dizer, vamos consolidar a Tung no Recife mais ainda. Então, o que acontece? Quando ela teve esse contato ao vivo e a cores, né, de como que é feito, como que é pensado, essa questão, eu sempre falo, né, o acupunturista, nós somos acupunturistas, nós utilizamos o quê? Vou pegar a caneta aqui, agulha. Tanto é que eu falei uma frase que eu gostei, eu estou fazendo um avançado de canais, né, e tem uma frase do Maciossi que eu gosto demais, que ele cita um livro e falou assim, a gente precisa de parar de fitoterapeutizar a acupuntura. Em outras palavras, certo? A acupuntura, na verdade, talvez muitos aqui desconheçam, mas é uma coisa que quando eu abro a aula, eu vou ter que ser meio breve para poder passar para o Fábio. Quando eu abro a aula, eu deixo isso muito bem claro. A acupunturista que nós conhecemos hoje foi escrita por fitoterapeutas, certo? E nós somos acupunturistas que usamos o quê? Agulha. Então, ou seja, nós temos que raciocinar em cima de canais, entender as conexões desses canais, para que a acupuntura tenha um resultado muito superior ao que nós estamos acostumados. Tanto é que, às vezes, as pessoas que não conhecem a história de Tung tem uma coisa muito interessante. Tung, na verdade, é muito bem claro isso na própria história, né? Na biografia dele, perdão. Na biografia dele fala uma coisa muito interessante, né? A acupuntura de Tung, ela não se contaminou pelas coisas que aconteciam no continente chinês. Em outras palavras, aquilo que foi acontecendo na formatação da acupuntura como nós conhecemos hoje, entendeu? Porque a fitoterapia, ela necessita, na verdade, da análise de síndromes muito apurada. O cara que não sabe, não conhece síndrome, não tem condição de prescrever ervas. A não ser que o cara ache que prescrever é pegar um papelzinho, fazer uma soma, esse mais esse vai resolver esse problema. Opa, não é bem isso. Entendeu? Não é bem isso. Você tem vários critérios baseados em análise sindrômica e diagnóstica, é extremamente importante. Para nós temos que ser especialistas em canais. O Fábio viu eu falando isso, né, Fábio? Esse final de semana, e como eu já falei para você, toma a bola aí, fala aí, vamos embora. Então, pessoal, meu nome é Fábio. Estão escutando bem? Show! Então, é Fábio, eu já sou acupunturista há 14 anos. E o que acontece? A minha acupuntura ela é muito tradicional. Usava microsistema, aquela história toda. Mas sempre tem um paciente ou outro que a gente percebe que não evolui da forma que a gente queria, né? E na era de WhatsApp, tem muitos grupos, a gente participa de vários grupos e tudo, né? E a gente questiona aquela história toda e sempre escutei assim, ó. Faz acupuntura Tung nesse paciente. Usa o 8812, 8813, 8814. Cara, que ponto é esse 8812, 13, 14? E pesquisavam, cara, onde que tem essa aula, onde que tem esse curso? Aqui não parece, mas aqui no Rio de Janeiro é um negócio escasso. O Rio de Janeiro é pobre de acupuntura. Os cursos
Dá vontade de ficar uns 6 meses em São Paulo só para fazer curso, porque aqui no Rio de Janeiro o negócio é escasso. E tentar baixar em tudo que é lugar, até que surgiu o Fábio lá no Riachuelo, né? Só que num período atrás não deu para eu fazer, porque coincidia com as aulas, que eu também dou aula. Aí eu falei, pô, é agora ou nunca, eu vou fazer agora. Tanto que até sábado passado coincidia, eu só pude assistir de manhã, à tarde fui dar aula, no domingo, em compensação, a gente ficou o domingo todo. Aí o Fábio já fez uma revisão lá, a gente reviu tudo lá, enfim. E vou falar uma coisa para você, hein? Eu estava até comentando vou falar uma coisa para vocês, na verdade, né? Estava até comentando com o Fábio que eu usei uma combinação numa paciente, que eu já tratava ela há uns 4, 5 meses. A paciente melhorava, voltava, melhorava, voltava, melhorava, voltava. Ela tinha uma tendinite no tendão do calcâneo, que era... O médico já queria operar essa tendinite do tendão do calcâneo dela. Cara, eu usei a restauração dos tendões humanos, que é o 7701, 7702, 7703. Maravilhoso. Cara, a mulher não sente mais nada nesse tendão. Usou o contralateral, né? Consegue entender isso? A mulher não sente mais nada nesse tendão. Só com 7701, 7702, 7703. Claro que eu fiz outras combinações com elas. Sim, enfim. Sim, lógico, não há dúvida. Vou te falar. Agora, Fabião, então um detalhe, cara. Na verdade, agora você deixou novamente a bolinha no esquema para mim chutar ela pro gol. O tema da live de hoje é o quê? A acupuntura do Mestre Tung e seus resultados surpreendentes. Então vamos lá. Eu vou começar e vou fazer o mesmo esqueminha aqui. A Lorena vai falar um pouco da experiência dela. E outra coisa, é importante para as pessoas que estão... Lógico, tem várias pessoas aqui, logicamente, tem uma galera enorme, certo? Tem uma galera enorme que está aqui presente com a gente, que já são acupunturistas de Tung, já, inclusive, são... Não vou falar que são alunos, já são pessoas que já são acupunturistas e são parceiros de profissão. Já aí, a gente brinca, né? Já são tungueiros, no bom sentido da palavra. O que acontece, cara? O que é o resultado? Vem cá, filha. Ah, não quer aparecer, não tá certo. Ela não gosta de vídeo, cara. Brincadeira. Então, o que acontece, cara? Eu vou contar para vocês, pra galera. Ô, Leia, aproveitando que vocês vão ver, mostra como fazer. Agora não vai dar, Leia. Mas olha, o resultado que para mim, para o Fábio, continua sendo... E vocês sabem disso, a Lorena já teve um contato já. Eu dei essa aula para a Lorena lá no Recife, e logicamente o pessoal já se acostumou comigo. Todas as vezes que eu faço, quando o curso é meu, eu altero ele. Por quê? Eu já estou pensando diferente, eu já agreguei valor naquele material. Então, tipo assim, o meu material, tanto é que eu vou para o Recife, Lorena, já vou levar um material diferente. Certo? Eu terminei o curso para vocês no final do ano passado. O material já vai ser diferente. Ou seja, eu estou voltando para o Recife e o material vai ser outro. Então, o que acontece? Para mim, a sangria do Mestre Tung não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Por um fator simples. Na prática, eu tenho várias alunas que trabalham em um hospital. O que essas meninas falam para mim é o seguinte, você não vai falar para mim, a foto, certo? Você vai tirar a foto, vai... Tá dando uma cortada, peraí, deixa eu voltar. Vocês vão ficar fazendo barulho? Bom, pessoal, voltei aqui, peraí. Então é o seguinte, cortou aqui. Então o que acontece? Desculpa aí que eu tive que... Tá começando a chover aqui, fui fechar a janela, aproveitar também. O que acontece? Um dos resultados
que, na verdade, ele me surpreende a todo momento, todos os dias, assim, ó, todos os dias que eu vejo um relato sobre o que a sangria do mestre Tung faz, eu ainda continuo, a todo momento, fico surpreso. Ou como vou usar um termo que a Lorena acabou de falar, do termo, inclusive esse termo quem usa ele é a própria Susan Johnson, uma americana que na verdade ela ensina a acupuntura do mestre Tung nos Estados Unidos, e o livro dela é justamente esse, né? Os pontos mágicos do mestre Tung. Então o que acontece? O que teve situação de feridas diabéticas que foram fechadas, né? Feridas diabéticas foram fechadas, mas tipo assim, feridas numa situação deplorável. Deplorável. Tem um caso do Marcelo aí do próprio Rio mesmo. Acho que você conhece o Marcelo de Mello, Fábio? Não. O Marcelão é parceiraço aqui. O Marcelo fez o curso comigo e eu dei aula para ele no Rio, 2019. Então, o que acontece? Teve um caso aí de uma filha diabética que o dedo estava necrosado. E ele falou, ó, não tem o que fazer. Foi para o pronto-socorro, amputaram o dedo. Certo? Aí ele falou, meu, cara, em 15 dias eu fazendo a sangria de Tung, praticamente estava tudo fechado, cara. Tanto é que eu mostro, né? Eu mostro essas fotos em sala de aula, né? Eu mostro essas fotos para que as pessoas realmente consigam perceber. E outra coisa, cara, o Fábio e Joachi e Lorena e todos que estão aqui com a gente, né? Eu sempre tive um problema muito sério, né? Eu sou ético. Antes de qualquer coisa, eu sou muito ético com as coisas. Né? Mas sabe uma coisa que eu parei, cara? De ficar dando uma de falsa modéstia. Cara, a acupuntura do mestre Tung é a acupuntura do mestre Tung, cara. Não tem pra ninguém. Desculpa aí, certo? Me desculpa. Tanto é que de vez em quando o pessoal chega pra mim e fala assim, não, sabe o que é? É que eu faço ozônio. Olha só, às vezes mostra o resultado. Olha o resultado do ozônio. Que não sei o que tem e tal. Eu falei, cara, esse resultado eu consigo só com sangria. Só com sangria. Não pode sem precisar usar nada. Não estou menosprezando nem ninguém, nem nada, cara. Pelo amor de Deus. Para com esse negócio. Não precisa dar um spoilerzinho, não, né? Falando exato, cara. Mas não é, cara. Mas aí que tá o detalhe. O queridinho do dedinho. Não pode, não vou dar spoiler não, pessoal. Tem que fazer curso, que negócio que é esse? Então o que acontece, cara? Até hoje eu continuo sendo surpreendido quase constantemente. Cara, agulhamento é uma coisa que não vou nem citar, porque tô com um caso aí também, uma paciente, ela estava na escola hoje e eu fui dar um apoio para minha esposa lá hoje, que o negócio tá meio complicado lá, tava sozinha. Eu falei, não, beleza, eu vou aí, que eu tô escrevendo, né? Estou escrevendo alguns avançados aí. Aí eu estava conversando com ela, eu fui fazer um atendimento, uma mulher falou assim, o médico tá para marcar minha cirurgia, porque ela teve um rompimento de tendão, tá para marcar minha cirurgia. Tá... Cara, não estava levantando o braço nessa altura. Hoje, cara, não levantando o braço nessa altura. Ela veio conversar comigo, comecei a dar risada. Eu falei, o que foi? Eu falei, vou levantar seu braço agora. Eu falei, duvido. Eu falei, duvida? Então vem cá. Eu comecei a fazer o agulhamento. Lorena. Dúvida para você, não é? Lorena. O braço chegou aqui, eu fiz o teste de todos os canais, né? IG, TA, ID, fiz todos os testes. E a mulher ficou surpreendida. Falou, eu não conseguia colocar a roupa no varal. Certo? É lógico, né? É o que eu costumo dizer sempre. Eu vou passar para vocês agora. Um outro equívoco muito grande, Fábio, que o Fábio dá aula para sistêmica tradicional, eu também dou, pô. O Joachi também dá, a Lorena também. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu não fiz isso nesse sentido, mas todos aqui são professores, mas eu não pensei realmente nisso. Na verdade, foi uma coincidência. Na verdade, quando eu chamo para live assim, eu vejo o pessoal que se identifica muito com a acupuntura de Tung, tatuando, né? O famoso tem brilho no olho, né? Pô, cara, isso é fantástico, isso aí, pô, fez toda a diferença e tal. Então, por incrível que pareça, nós estamos numa live que todos somos professores, mas não foi realmente né? Foi uma coincidência.
Agora quero fazer o seguinte, Lorena, fala para mim o que a acupuntura do Mestre Tung fez para você e como que você se via antes da acupuntura do Mestre Tung e agora. Conta para mim, depois eu vou fazer a pergunta para o Joashi também, vou fazer essa pergunta para o Fábio também. Fala para mim, porque eu sei que você tem eu conheço você e você tem um relato bastante bacana que nós já conversamos muito a esse respeito. Tenho vários, professor. Inclusive, essa semana, 2 ciatalgias que estava assim, a pessoa completamente travada, a linguda Bai fez o que a gente sabe que ele faz, né, esses 2 pontinhos, e a pessoa tá, as 2 pessoas, na verdade, ótimas. Vamos seguir o tratamento só para ficar boa mesmo. Mas eu tenho o relato do 7701, 02, 03, agora mesmo na minha prática clínica, uma paciente com uma lesão cervical, uma hérnia bem assim, importante, inclusive com indicação cirúrgica. Comecei a tratar ela toda semana, foram umas 5 semanas seguidas, e já regrediu, não vai mais precisar operar, não está mais sentindo tanta dor, diminuiu a medicação, agora a gente está só na continuação do tratamento para ela permanecer. Mas são pontos que, antes mesmo de eu ter o entendimento de Tung, eu usei, que nem Fábio, o 7701, 02, 03 também, que é uma coisa fenomenal. E eu acho que a história que tu falasse, de que a gente já conversou muito, foi até aqui em casa. Minha avó é bem idosa, e 90 e tantos anos, tem Alzheimer, dificuldade de idosa, muita dor no... E eu fiz o xinxi, o 3312. Faz uma gentileza para mim. Lorena. Oi. Tá cortando tu, né? Lorena, Os 3 estão bem. faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Cortou. Conta para nós novamente o episódio da sua avó, porque a internet hoje está daquele jeito. Tá. Ela, quando quer atrapalhar, atrapalha mesmo. Minha avó tem um problema sério no joelho, de idade, e eu coloquei o 3312, o Shinmen, nela, e ela dorme em cama de hospital. E como tem muitas dores, nunca tivemos problema. Mas aí a dor sumiu de uma forma que a velhinha saiu da cama, conseguiu descer da cama do hospital, que ela dorme sozinha, porque estava sem dor nenhuma. Aí, assim, cada dia, na minha prática clínica, todos os dias eu uso Tung, é impressionante, e todos os dias eu tenho esse mesmo encanto que eu tive lá atrás na minha primeira experiência, ainda sem querer, assim, sem entender, dos resultados de Tung. As sangrias, a gente nem se fala, né, que é uma coisa que é fenomenal, é muito rápido, é segundos para passar. E Tung é maravilhoso. Então, assim, eu realmente tiro meu chapéu. Me fala uma coisa, aqui, ó, isso eu sempre pergunto. Você passou a ser um acupunturista com muito mais recurso a partir do momento que você fez a acupuntura do Mestre Tung? Totalmente. Me fala uma coisa. Demais no dia a dia com os resultados. Demais, demais, demais. Uma outra coisa. Essa pergunta eu também faço sempre. Você passou a entender melhor a acupuntura tradicional estudando o Mestre Tung? Ah, total, né? Essa questão da teoria dos canais, sempre, desde dos meus primeiros estudos, é sempre assim, é canal. Mas tem que saber síndromes? Tem que. Mas somos canais. E aí, quando o Tung vem e chega e demonstra isso, que a gente é um mundo maior, ao mesmo tempo menor, né? É muito rico a acupuntura de Tung, assim, ele é menor na forma que se entende, mas maior nos resultados que você tem no dia a dia. Total. Falei besteira?
Então tá joia. Maravilha. Ô, Joás, fala aí, me explica para mim. Depois não se preocupa não, Leandro, que você vai falar muito mais aí. Fala aí, Joás, o que você tem em relação a essa pergunta? O que você pensa em relação ao que você era como acupunturista anteriormente e hoje, depois que você teve contato com o Tung, passou a estudar Tung? Olha, eu lembro de uma situação que é até assim inusitada, sabe? Que aconteceu comigo antes de eu conhecer Tung. Eu já fazia atendimento em ambulatório de pacientes. Eu recebia muito paciente assim com dores de lombar, sabe? Lombalgia e tudo. E uma coisa que eu observava é que, assim, eu sabia que eu estava fazendo um diagnóstico certo, eu sabia que eu estava fazendo a aplicação dos acupontos corretos, mas mesmo assim, alguns pacientes, diria, né, que até um pouquinho mais, não saíam com uma satisfação uma satisfação que eu achava que deveria sair. Ou seja, aqueles pacientes ainda saíam um pouco caxingando, um pouco assim, sabe? E eu fiquei meio pensando naquilo. Então, o que acontece? Um certo dia eu fui até um professor, que é um professor de acupuntura já há muitos anos, e eu falei para ele, eu disse, professor, quando eu faço um tratamento para lombalgia, eu tenho percebido que alguns pacientes eles não estão saindo com uma satisfação que eu gostaria que eles saíssem. E aí a resposta desse professor, ele disse o seguinte, ele falou assim, vai te acostumando com isso, porque é assim mesmo. Aí eu fiquei, de certa forma, um pouco frustrado, sabe, com essa resposta dele. Eu falei assim, o paciente ele vai melhorando aos poucos você vai tirando a dor dele, aos poucos ele vai deixando de claudicar. Aí eu fiquei. Então, o que acontece? Quando eu conheci a acupuntura Tung, a efetividade foi tão grande que esses pacientes deixaram, sabe, assim, eu tinha um resultado rápido. O paciente chegava lá com dor, tinha paciente que chegava com dor lombar, que ele chegava meio que abaixado, chegava com a mão aqui na região da lombar, chegava claudicando e tal, e o paciente saía tranquilo, saía sem dor. Eu lembro que eu recebi um paciente uma vez, o paciente estava assim, estava choroso, aquele paciente, sabe o som do pulmão, aquele som choroso, né? Sim, então o paciente já estava falando, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu faço, e já tinha vindo de outros acupunturistas também. E eu já com conhecimento, né? E aí usei os pontos mágicos, assim, que é o Lingu Dabai, que é um ponto fantástico, né? Digamos assim. Tem os pontos daqui dos metacarpos, aqui dos dedos. Santiaçan, Santiaí? Eu não estou lembrado aqui o nome agora, mas esses que ficam... Deixa eu mostrar aqui. Agora que eu estou com o celular. Ó. Você tem o 2203, 2204, 6, 7, 8, 9, aí você tem uma infinidade de pontos aí. Você tem uma infinidade, né? E aí você usa o ponto mestre, eu diria que até um ponto mestre, assim, que é o Lingu Dabai, né? E, inclusive, em alguns tratamentos eu usava mais um extra, então ficava 3. Ficava o Lingu Dabai e Zonkui, se não me engano, que é um ponto que fica na parte de cima, que substitui o Dabai. E, cara, e uma coisa assim que eu fazia antes, é que antes da acupuntura Tung, o paciente deitava na maca com dor, eu colocava as agulhas no paciente, fazia o diagnóstico, colocava as agulhas, e eu não tinha como mensurar. Então eu falava assim, o cara, eu vou ver se o cara vai melhorar depois que eu tirar a agulha, porque ele não vai poder levantar com um monte de agulha nas costas aqui para fazer o movimento de nada. E aí, como é que eu tive essa certeza que o paciente saía de forma esplêndida, saía muitíssimo satisfeito? Porque, cara, eu agulhava os pontos distais e pedia para ele movimentar, que é uma das atribuições do Tung, que é a movimentação do Qi, né? Que é a movimentação. Então, você faz ali o agulhamento, cara, agulha aí, movimenta aí. Então, ele movimenta. Então, desses pacientes, né, e outros pacientes que vieram, eu fazia isso, né, e eles sentiam uma sensação de melhora instantânea
cara, quase que instantâneo, assim, sabe? Questão de segundos, assim, no máximo, minutos. E muitos deles falavam assim, pô, o que você fez, cara? Como é que é isso? Você botou uma agulha aqui na minha mão e deu uma interferência. Você não tinha que botar uma agulha aqui na minha lombar? Aí eu falava, sim, eu tinha que botar, mas esse outro aí não melhorou, não ficou melhor? Ah, ficou, nossa senhora, aquele que você colocou aqui deu uma melhorada, mas não deu tanto como esse que você colocou aqui. Como é que isso funciona? Aí eu até brincava, falava, isso é segredo do acupunturista. Então, assim, eu tinha pacientes que eu pegava de outros acupunturistas, não desmerecendo os outros colegas, que eles diziam assim, cara, eu tive em consultório tal, com acupunturista tal, eu não tive esse resultado que você está me entregando aqui agora. Então, esses pacientes acabavam ficando comigo, né, nos tratamentos, nas sessões posteriores, enfim. Então, assim, a parte de lombalgia, cara, acho que é a parte que você mais atende, sabe? Mais atende. E uma outra situação também é de ombro, cara, dores de ombro, dor de joelho, né, que você faz ali a acupuntura. O Shimen, que a própria colega citou aí, é fantástico, cara. Você usar o próprio Janzong, que é o 4406 também, que tem uma atuação sobre o joelho, entendeu? Você sabe que uma coisa que existe, que os próprios fisioterapeutas, né? Eu tive uma colega que era fisioterapeuta, que ela começou a fazer acupuntura por minha causa. Ela disse assim, ela disse, a gente falando, né? Eu citando para ela, eu estou com um paciente que ele está com capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado, né? Falou assim, nossa, isso é muito difícil de tratar, você tratar uma capsulite adesiva, é muito difícil, é muito complicado. Eu falei, cara, poxa, para mim não é. Pra mim É assim mesmo. de boa, de boa. Aí ela falou assim, não, mentira, você tá mentindo. Eu falei, não, eu tô falando sério. E ela tinha uma clínica, inclusive isso aconteceu em São Luís, ela tinha uma clínica lá, e falou assim, me convidou para ir à clínica, atender a paciente dela, e eu atendi. Cheguei lá, a paciente já fazia a parte de pilates, a parte de fisioterapia e tal, mas não conseguia erguer o braço, né, na sua totalidade de formas, né. E com uma sessão, essa paciente ergueu o braço, cara, simplesmente ergueu o braço. Eu comecei a com concentração, que é um excelente ponto para tratar essa parte de capsulite adesiva. E ela ficou impressionada. Ela falou, eu quero fazer esse curso. Eu falei, calma, você está começando a fazer acupuntura sistêmica, deixa mais para frente um pouquinho, comece a entender as coisas primeiro, para você começar a entrar na parte da acupuntura toda. Senão você vai acabar se perdendo. Então ela ficou maravilhada. E teve rapidão, só uma outra situação, cara, que eu achei assim, uma coisa intrigante para mim, é que, assim, eu gostaria muito, um desejo meu, é que um dia os hospitais pudessem ter acupunturistas dentro dos hospitais para tratar as pacientes. Porque, cara, eu te digo, o que eu tenho isso não aqui em Curitiba, mas em São Luís, o que eu recebi de pacientes, cara, que vieram de pronto-socorro, que vieram de hospitais, que estavam internados, porque não conseguiram resolver os seus problemas de dores musculoesqueléticas, não conseguiram resolver. Então, eu vou contar só uma aqui, que eu fiquei assim, pasmo. Essa paciente, ela chegou até a mim, e olha que ela teve uma indicação de um funcionário do hospital, ela passou 20 dias internado, cara, 20 dias internado num hospital privado de São Luís, um dos melhores hospitais lá de São Luís. Ficou 20 dias. Tudo isso por quê, cara? Por quê? Porque ela desenvolveu uma dor na região do ombro, aqui, e essa dor foi de onde? Foi uma invasão de vento frio, né? Que os ocidentais, eles não acreditam nisso daí, os médicos ocidentais não acreditam nisso. Ela teve uma invasão de vento frio por exposição contínua no trabalho dela. E ela começou com uma dor leve, e começou a passar pomada, começou a tomar um relaxante muscular e tal, e aí a coisa só atenuava, mas não resolvia, não sanava o problema dela. Eu sei que ela chegou aí no pronto-socorro, por uma ou duas vezes no pronto-socorro desse hospital, na terceira vez os médicos internaram. Cara, a situação dela foi só piorando, foi só piorando, foi só piorando. Então, o que fizeram no hospital? Além das medicações, o tramal, aplicaram morfina na coitada, e fizeram
fizeram aplicação até de ozônio, tá? Nada contra a ozonioterapia, mas fizeram ozônio no local e não resolveu. E depois, por último, fizeram o Botox, aplicaram o Botox na região. Enfim, quando ela chegou para mim, ela estava numa situação de calor e umidade extremo, estava com excesso nessa região e com uma sensibilidade. E detalhe, ainda teve uma fisioterapeuta lá que fez ventosa em cima. Então, o que acontece? Essa paciente, quando ela chegou para mim, ela estava com uma sensibilidade dolorosa tão grande nessa região. Não estava nem que eu tocasse, estava quente. Então, apresentava todos os sinais que acupuntura, tudinho, ela chegou até mim. Eu já tinha conhecimento da acupuntura toda, e aí o que acontece? Da primeira, claro, ela já estava numa condição de muito excesso, de muita dor. Não conseguia movimentar o pescoço, nada disso. Uma sessão, eu tirei ela da crise, com uma sessão, usando os pontos Tung. Fiz todo o desbloqueio aconteceu na hora. É claro que o processo de inchaço, de edema, de inflamação, ele não cede na hora, né? Não é uma coisa mágica assim também, mas o processo de dor e de livre movimentação do pescoço dela foi na hora, sabe? Essa mulher chorou, cara. Ela simplesmente chorou na minha frente, porque ela disse assim, eu passei 20 dias no hospital e os médicos não resolveram isso. E você, com uma sessão, você não sabe as dores que eu passei. Você não sabe como é que eu vou dormir hoje. Cara, eu fiquei emocionado na hora, sabe? Porque, assim, foi uma das conquistas que eu tive, assim, que eu fiquei espantado, sabe? Eu fiquei espantado comigo mesmo, com o resultado, sabe? E daí para frente, a gente foi fazendo sessões em cima de sessões. Na segunda sessão, ela já suportava o toque, e a gente começou a tratar. Então, eu utilizei vários pontos, né? Agreguei com os pontos da sistêmica, mas os pontos principais, que eu diria assim, não lembro agora, já tem um certo tempo, foram os pontos Tung. Eu tirei, e não tive que colocar ponto axi, fazer ponto axi, aquela coisa de nada disso, porque se eu tivesse feito, teria piorado nessa situação, nesse caso, teria piorado. Então, o que eu fiz? Tratei com pontos distais, tirei a condição de calor e umidade, fez o desbloqueio na primeira sessão, né, que a umidade a gente sabe que ela não sai de uma hora para outra, ela vai aos poucos, ela vai fluindo, ela vai sendo dispersada, mas a condição da dor foi imediata. Então, isso foi um caso bastante interessante que eu achei, e é uma coisa que eu sempre digo, cara, os hospitais, os diretores dos hospitais, sei lá, a OMS, alguma coisa assim, precisa acordar para isso. Porque existem dois tipos, sabe, de terapeutas que são essenciais para os hospitais. Um é o acupunturista e o outro é o massoterapeuta. Meu sonho era... Então, exatamente. Então é isso, cara. São vários relatos, são muitos exemplos, né? Eu não vou ficar me prolongando aqui, mas esse foi o que mais me marcou, assim, sabe? E eu conto, sempre que eu tenho oportunidade, eu conto para a galera aí, para eles estarem cientes da maravilha que é o Tung e o que ele pode fazer no ser humano. Eu vou aproveitar o que você está falando agora. Talvez para as pessoas que já fizeram curso comigo, que já tiveram, inclusive, contato no blog. Pessoal, antes de mais nada, pessoal, siga meu perfil aí. Eu vou amanhã colocar, inclusive, eu vou, inclusive, colocar essa live no meu canal do YouTube e vou divulgar o canal para vocês começarem a acompanhar lá, tá? Vai ficar gravado essa live no Instagram. Siga meu perfil aí para poder ir, né, para mim poder mostrando melhor, avisando para vocês os avisos de Tung, agenda de curso, né? Onde a gente vai estar aí ainda no primeiro semestre e depois no segundo semestre. Então, pessoal, curtam o meu perfil aí. Aproveitando, cara, talvez uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, né? Eu implantei o primeiro ambulatório de mestre Tung
no Brasil em 2017, certo? Porque esse ambulatório, ele está aí ativo até hoje. Tanto é que no começo, cara, é interessante esse teu relato. Esse teu relato é uma coisa muito importante, né? Porque nós passamos daquele momento, certo? Nós passamos daquele momento onde... Deixa eu ver se aumentar o volume. Deixa eu ver, Paulão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui. Beleza. Você está me ouvindo bem, Paulo? Me dá um ok. Então, o que acontece? Eu passei daquele momento de sair do curso, né, ter acesso a essa grande quantidade de informação, que eu até afirmo para vocês, certo? Afirmo, isso aí afirmo e sem medo de ser feliz. Eu sou um acupunturista antes de Tung e sou um outro acupunturista completamente diferente depois de Tung. Mas é completamente diferente mesmo. Principalmente no que diz respeito a resultados. Ah, beleza, Paulo. Obrigado. Valeu, Paulo. Principalmente no que diz respeito a resultados. Então, ou seja, quando eu implantei um ambulatório lá em 2017, foi muito pesquisa, foi um processo entre os resultados eram muito, assim, aconteciam os resultados, mas os resultados esse sentimento igual você falou, Joás. Poderia ser mais, certo? Poderia ser muito mais. Na hora que o ambulatório consolidou, né, graças a Deus esse ambulatório já tem anos já, quando o ambulatório se consolidou, resultado para nós se transformou numa coisa muito banal, certo? Casos complexos de AVC, entendeu? De você ter resultados significativos no primeiro atendimento. É lógico, tudo é tratamento, tá? Às vezes o pessoal confunde as coisas, ninguém está vendendo dentro das suas proporções, né, com todo o respeito possível, ninguém está vendendo o curso de Jesus, né? Que esse daí não tem nem como chegar perto. O pessoal vai lá, acha que numa sessão vai resolver todos os problemas. Não é isso, né? Não muda os critérios. Se uma doença ela é crônica, ela é um tratamento que vai demorar um pouco mais, vai delongar um pouco mais. Isso é uma coisa, né, álgica, uma coisa que acontece recente, né? Aí as sessões serão menores e o sucesso do tratamento vai ser muito mais rápido. Mas teve um caso, cara, teve um caso que até hoje foi um caso bastante bacana para nós. Primeiro que você falou uma coisa que eu gostei muito, eu acho. A velha mania que o paciente tem, o Fábio todo mundo sabe disso que eu estou falando. O paciente acha o seguinte, ele chega lá com uma dor no joelho e acha que você vai colocar agulha no joelho dele. E aí que está o grande engano, você entendeu? Tanto é que pontos no joelho é tratado com pontos através das mãos. Uma das situações, com pontos através das mãos. Então o que acontece? Teve um paciente, vou falar o nome dele porque o cara é amigo nosso, o Michel. O Michel chegou na Ebramec um dia, os atendimentos lá é terça-feira à noite, na terça-feira à noite, na quinta à noite e no sábado de manhã. Bati o pé aqui, pessoal. Isso aqui é duro, certo? Olha lá, o Rivail é acupunturista de Tung também, ele é um grande acupunturista. Ô, Riva, marca a live aí, cara, me fala a data que nós vamos fazer essa live aí. Então, o que acontece? Ele chegou lá num dia, tinha passado a noite toda no pronto-socorro devido ao joelho. Mas, tipo assim, ele falou, Fábio, naquela noite eu voltei 3 vezes pro pronto-socorro. E o cara tomando os piores remédios possíveis. Eu não vou me recordar qual remédio, mas era tramal, morfina, o negócio estava nesse nível aí. Falou, cara, eu não dormi essa noite. E ele pegou e foi para a Ibramec numa terça-feira à noite e começou, né, fazer o atendimento, aquela coisa toda. E quando ele chegou, eu falei, galera, o paciente está aí, vocês atendem ele. E eu estava sentado, né, na mesa e só observando o que estava acontecendo no ambulatório, né? Aí eu vi como delongou a conversa. Bom, primeiro ele chegou numa cadeira de roda, já começa por aí. O cara, na verdade, o que aconteceu? Ele não tinha condições de dirigir. Então, tipo assim, o irmão dele levou ele, estava em cadeira de roda, conseguiu subir na máquina, tranquilidade, tal, aquela coisa toda. Tá.
sem falar não, cara. Você vai falar, vamos continuar aqui, pô. Deixa eu ver se vou ver se o Joachi tá aqui. Vamos ver se ele entrou aqui, cara. Vamos ver se ele entrar aqui. Então, cara, eu tava falando anteriormente sobre um caso aí de questões relacionadas com o joelho, né? Vou até voltar aqui. Pessoal, bom, vamos explicar. A nossa live, ela deu 1 hora, ela foi paralisada, o Instagram tinha parado com isso, disse que não tinha mais limite de horas, então eu tive que retomar a live aí, porque eu não posso deixar o Fábio sem falar, porque senão eu vou ficar muito chateado com esse negócio. Vamos ver se o Joachi está aqui, mas tudo bem. Certo? Então o que acontece? Eu tava falando de um caso que... Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se o Joachi está aqui. Bom, beleza, vamos tocar. Então o que acontece? Teve um caso na Ebramec, de uma situação que o paciente chegou, né, logicamente, e problema no joelho, chegou em cadeira de roda, né, o pessoal estava fazendo diagnóstico nele, tomando tramal, né, de pronto-socorro, passou a noite, e eu cheguei e comentei com o dia que ele chegou, o pessoal foi fazer todo o diagnóstico, aquela coisa toda, e eu cheguei e falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o tratamento dele. Aí eu cheguei para o pessoal, isso é uma coisa que eu tenho, eu carrego isso nos ambulatórios. Falei, pessoal, quais os pontos que vocês acham que deve ser utilizados para esse paciente, certo? Porque é uma coisa que eu tenho, Lorena e Fábio, da seguinte situação. Eu não sou supervisor de ambulatório que fica falando para o paciente, coloca ponto fulano, beltrano, ciclano. Eu sempre vou com a seguinte pergunta: quais os pontos dentro daquilo que você encontrou você acha que o tratamento seria um tratamento adequado? Eu sempre deixa eu ver se o Joachi está aqui. Não, ele não está, deve ter saído. Não, tudo bem. Agradeço demais aí. Então, o que acontece? Para que a pessoa, inclusive, tenha o quê? O seu próprio raciocínio, certo? Porque a partir do momento que ele tem o raciocínio dele, ele consegue contribuir muito mais para o atendimento. E nesse dia, o Fábio, Lorena e todos os demais, Kelly, boa noite, eu vi você entrando só agora. E nesse raciocínio que ele fez na época lá, eu falei assim, olha, é fundamental fazer a sangria, que tem uma sangria que ela é extremamente adequada para problemas que se relacionam com o joelho. Fábio, os alunos estavam todos assim, a galera estava toda assim, alunos não, né, os acupunturistas, né, esse processo de aperfeiçoamento, estavam todos no ambulatório. Eu falei assim, olha, ô Michel, eu vou te dar no máximo 40 dias, você vai voltar, tá andando sem essa muleta e também não vai estar mais andando na cadeira de roda. Porque, ó, olha como é que estava o joelho dele. Praticamente sem cartilagem nenhuma. Aí eu falei para ele, vou fazer o seguinte, nós vamos começar a fazer acupuntura, porque tem uma acupuntura no Tung que ele vai tratar tendão, vai tratar joelho de uma forma majestosa no que diz respeito ao resultado. Na verdade, eu sou um verdadeiro conde Drácula para sangria. Eu adoro sangria e eu utilizo demais. Sangria é uma coisa que eu utilizo praticamente quase que todos os dias. E eu combinei com o paciente o seguinte, falou, você vai vir toda terça e toda quinta religiosamente. Você não vai faltar em hipótese alguma. Foi o acordo que eu fiz com ele. Você não vai faltar por nada. E ele comprou a ideia. E toda terça e toda quinta estava lá. E diante da necessidade de sangria, a sangria foi realizada todas as vezes que o corpo dele falou assim, olha, precisa da sangria. E foi realizado, juntamente com alguns agulhamentos que eu considero assim como matadores para problemas que se relacionam com os joelhos. Fábio, eu tinha falado 40 dias. Em 28 dias esse cara voltou andando sozinho, não estava andando mais de cadeira de rodas, logicamente, né? Ele tinha deixado a cadeira de rodas, ele foi um processo. Ele começou na cadeira, ele chegou na cadeira de rodas,
ele passou a utilizar não foi nem muleta, foi uma bengala, e no 28º dia ele estava já dirigindo, tinha voltado a trabalhar, e falou assim, cara, o meu trabalho é uma droga, porque o que acontece? Tem os 2 lances de escada. Falei, isso aí é só para ajudar mesmo, né? Aí o resultado, assim, desse tratamento de joelho, Fábio Lorena e todos os demais aí, né? Ele é um resultado que eu vou carregar ele sempre comigo, porque foi tratamento de joelho. Eu costumo dizer assim, que tratamento de joelho é uma das especialidades que nós da acupuntura de Tung temos como uma coisa muito banal, assim. No dia a dia é uma coisa que acaba sendo bastante... Deixa eu ver se o Joás está aqui. Peraí, deixa eu ver. Então, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Já que de joelho é uma coisa que é... Preparando, ó, Fabião, peraí. Vai preparando que eu vou convidar alguém de surpresa aí. Paty, você tá na minha mira aí. Se você não quiser, fala não, que eu vou convidar alguém aí. Vai aí, Fabião, manda aí. Então, o joelho, por incrível que pareça, parece que é um carro-chefe para acupuntura mesmo, né? E para Tung não pode ser diferente. Não pode, cara. Falei no pode. final de semana passado. Eu gosto muito de fazer testes, de ficar verificando os pontos. Cara, e a gente sabe que existe uma avaliação por trás, existe todo um contexto por trás antes de se montar um protocolo. E quando se fala protocolo, a pessoa já pensa logo em receita de bolo, e aquele negócio taxado. Não é bem assim. Mas a gente pensa de forma diferente. Então, assim, qual é o legal do mestre Tung? Porque o mestre Tung reforça muito aquilo que na acupuntura tradicional a gente não vê muito, que é canal unitário. Sim. Qual a relação da bijuteria? Qual a relação do rim com o coração? Do baço com o pulmão? Tain, Shaoyin, Tain e Taiyang. Então, isso no Tung se torna muito evidente. E uma coisa muito legal no Tung também é a holografia, né, cara? Você saber a relação do corpo com o que o punho tem a ver com o tornozelo, o que o cotovelo tem a ver com o joelho. Então isso é muito legal também. Mas voltando à história do joelho, cara, olha só o que eu comecei a pensar. Eu falei assim, cara, vou começar a fazer esses testezinhos aqui. Eu já comecei pelo básico, que é o 1109. Já comecei pelo 1109. Pelo próprio nome dele, né? O próprio nome dele, joelho e coração. É o básico. Depois coloquei o 4406, lá no ombro, no centro do ombro. Aí depois coloquei o matador da adenalgia, que é o 8825. 8825. E aí vem a cereja do bolo. Sabe qual que eu tô introduzindo, incluindo junto nesses todos aí? O 10-10-21. 10-10-21. Puta, show. Aquele show. 3. Por quê? Por que eu comecei a botar o 10-10-21 também para tratar o joelho? Porque ele trata padrões de deficiência e estagnação de sangue. Sim. Uma vez que ele trata padrões de deficiência e estagnação... Arrasasse. Tá cortando de novo. Deu uma cortada aqui, Fabio. Mas beleza, cara. Não, beleza. Eu consegui entender esses pontos aí e vou te falar, cara, tudo isso daí, meu, ele acaba sendo, cara, uma coisa que foi falado, inclusive a Patrícia colocou aqui, não é receita de bolo, né? Realmente, certo? Não, quando falha, Helena, quando falha, eu dou uma parada, que está cortando para mim também. Infelizmente, coisas da internet, né? Infelizmente é bem por aí. Então, o que acontece? Nesses casos, onde a gente, na verdade, tem uma visão combinada de teoria de canais versus holografia, cara, é difícil você não ter uma resposta no que diz respeito à dor. E outra coisa, eu acho que você colocou uma coisa muito bem colocada.
no que diz respeito à questão do processo holográfico, né? Alguns alegam que a holografia não faz parte de Tung. Ah, meu Deus do céu, se a holografia não faz parte de Tung, então eu não sei o que faz, né? Então eu não sei o que faz. Tem uns que alegam isso aí. Eu não sei qual foi o livro que estudou e também não sei qual foi a pessoa que deu aula, né? Mas holografia faz parte de Tung, sim, né? Então o que ocorre, Fábio? Essa questão, quando você faz essa, na verdade, essa soma entre holografia, que na verdade são partes que tratam partes, né, pelo processo até da teoria do emissivo, né, você vai pegar uma parte maior e espelhar numa parte muito menor, né? Então essa teoria, que inclusive está contida nos microsistemas. E tanto é que a acupuntura de Tung fez muito sentido para mim, justamente pelo aspecto de ser professor de microsistemas. Então fez muito ou todo sentido para mim, certo? Porque o que acontece? Esse conceito de entender holografia era uma coisa do meu dia a dia. Então, quando eu tive acesso a Tung lá atrás também, inclusive Tung, existe uma dificuldade de material até hoje de você encontrar, certo? Ou os livros bacanas estão em inglês, né? Tem o livro de Bramek, que é bem bacana, que eu fiz a revisão, justamente com os meninos aí, o Vlad e o Vanderlei fizemos a revisão do livro, né? Então, ou seja, tem um livro, hoje está bastante bacana o livro de Bramek, e o que acaba acontecendo, cara? Quando você traz essa bagagem de teoria, quando você consegue trazer essa bagagem de teoria versus, é lógico, né? Você tem que dominar ponto, isso é básico, você tem que dominar ponto, tem que saber função de ponto. Tanto é que eu estava no Rio contigo esse final de semana, eu sempre bato nessa tecla, pessoal, tem que conhecer canais, tem que conhecer teoria de canais, entendeu? Isso aí acaba sendo uma coisa fundamental. E outra coisa, existe um grande erro aí, na grande maioria dos acupunturistas tradicionais. Eu também sou acupunturista tradicional, tá? Então, também me incluo nessa. O que acontece? O que acontece? É um grande erro falar que a acupuntura de Tung só trata dor. Desculpa, isso é um tremendo equívoco. Ele vai tratar a raiz também, certo, Lorena e Fábio? Então é que nós conversamos sobre isso esse final de semana, né, Fábio? Ou seja, aqui, ó, Joash voltou. Aê, garoto! Cadê tu aqui? Então, trata. Vamos trazer o cara de volta aqui, pô. Vamos trazer o cara de volta. Hein, Fábio? Tanto trata que existem operadores inferiores que tratam o rim, os 3 pesos da perna, o braço. Exatamente. Ô, Joash, eu fui embora, mas estamos de volta aqui, fica tranquilo. Depois eu vou jogar no YouTube lá, vou jogar as 2 partes. Vou fazer uma edição do vídeo aí e vou jogar as 2 partes no YouTube depois, certo? Então, galera, Fechou. O que acaba acontecendo, Fábio e todo mundo aí, existe um grande erro. Erro número 1, a acupuntura de Tung trata os órgãos Zang, ponto. Não existe tratamento de dor se você não tratar os órgãos Zang. É o famoso tratamento de raiz, pô. Não se esqueça que a acupuntura do mestre Tung chama-se, ou melhor, né? É uma acupuntura chinesa, bebe da mesma fonte, é imperador amarelo, é muito conhecimento do I Ching, entendeu? Então, ou seja, é medicina chinesa, não se difere em relação a isso. Lembra que eu perguntei para vocês agora há pouco, a Lorena inclusive, acenou positivamente, quando você estuda a acupuntura do mestre Tung, você passa o quê? A entender muito mais a acupuntura tradicional. E tem muita coisa que às vezes na tradicional ela fica o quê? Desculpa, eu não sei se deveria entrar um pouco mais no assunto, né, Fábio? Nós que praticamente somos professores, né? Eu acho que tem coisa que poderia dar-se uma atenção um pouco maior. Não tô criticando ninguém não, tá, pessoal? Não tô criticando ninguém não. Se alguém achar, não tô criticando ninguém não, beleza? Achou ruim? Ema. Não estou criticando ninguém, só apenas estou comentando. Há coisas que deveriam ser maior explorados, certo? Ponto. Não quero nem saber. Pensem o que quiserem, tá? Então, o que acaba acontecendo? Aí chega, por exemplo, uma acupuntura que eu já discuti anteriormente, certo? Ali acabou de
de entrar agora, ali a Carneiro acabou de entrar agora, então eu falei, o Milton acabou de entrar também. O Milton é professor, grande acupunturista de Tung. Então o que acontece, pessoal? A Cacau acabou de entrar agora também. Então o que acontece? O que eu falei anteriormente? Que a acupuntura de Tung, ela tem uma visão voltada para canais. Daí a chave do resultado. Simples assim. Simples assim. Então, inclusive, Fábio, como você falou, né? Tratamento do joelho, tratamento de ombro, né? Que para a acupuntura de Tung, isso é muito banal, cara. É muito banal. É banal demais isso para nós, entendeu? Tanto é que eu vou falar mais para vocês. No passado aí, não muito distante, eu ficava meio de dedos, né? Ah, pô, eu não vou falar. A pessoa, Sibeli entrou. Ô, Sibeli, o pessoal chega para nós e fala assim, né, tal, que não sei o que tem, que eu não vou falar, né? Cara, é o seguinte, ó, gostou, não gostou, problema seu. Não tem para acupuntura de Tung, não tem para ninguém. Pronto, gostou, não gostou, problema seu, certo? Sabe o que é o detalhe? A gente, na verdade, trabalha para que as pessoas tenham uma formação e formação para resultado, certo? E outra coisa, como eu acabei de falar agora, a acupuntura de Tung não é acupuntura de ficar colocando ponto só para tirar dor. Esquece isso. Esquece isso. Trata padrões internos, padrões de pulmão, padrões de baço, padrões de fígado, né? De todos os órgãos sangue. Simples assim, cara. Então, às vezes a gente fica, né, Fábio? Pô, né? Eu posso deixar alguém ofendido. Ah, meu, ficou ofendido, o problema é seu. Não quero saber. Eu na verdade, eu trabalho. Na verdade, eu penso 24 horas, modo de dizer, né? Eu estudo isso para numa acupuntura que dá resultado. Não estou falando que as outras não dão, eu estou falando que a acupuntura de Tung dá resultado. Ponto. Ponto. Quem achar que eu estou falando bobagem, posso fazer nada. Não vou ficar agradando mais ninguém também, tá, cara? Não vou também ficar agradando mais ninguém. Então, isso é muito bom, por exemplo, Lorena, Fábio, Joache, muitos que já né, que são acupunturistas de Tung que estão online aqui, que não deu para ver todos aí, né? A Regina eu vi, a Patrícia eu vi, a Sibeli, né? Tem uma galera que foi entrando, o próprio Milton, né? Milton é um grande parceiraço meu aí também, o Milton, o Vanderlei, Vlad, os caras são todos parceiros meus aí. Então, cara, isso que você falou aí, Fábio, de que o Joacha também, cara, de você, por exemplo, pegar um problema, né, que na verdade o paciente está tendo aquela necessidade de tratamento e a gente conseguir resolver de uma forma eficaz, até que eu brinco pessoal, Fábio, galera, pega essa frase aí e cola no guarda-roupa. O pessoal fala, professor, você tem tanta frase para colar no guarda-roupa que eu vou ter que mandar fazer outro guarda-roupa. Entendeu? Então o que acontece? De forma eficaz, diga-se de passagem, certo? Que tem um tratamento onde, outra coisa, às vezes o agulhamento, ele acaba sendo, ou melhor, tendo um resultado inferior à própria sangria. A própria sangria. Tanto é que eu falo sempre assim, ó, não adianta, cara, você vai fazer curso de Tung e você não dominar a sangria, você não está dominando a acupuntura de Tung, certo? Vou induzir um parto amanhã. Quem foi que está falando aqui? Deixa eu ver. A Regina. A Regina, você já sabe o que tem que fazer. Não vou nem discutir isso aí com você, entendeu? Vou deixar livre para vocês ficarem à vontade aí. Você falou pouco, hein, Fabião? Fala aí, meu. Essa questão da sangria é uma coisa assim muito... É como se fosse ainda polêmica, né? Porque muita gente tem medo de sangria, fala que sangria é uma coisa assim de outro mundo. Eu acho que isso está enraizado. Eu acho que na escola já se coloca esse medo de fazer sangria. O paciente já tem um medo quando fala sangue. Então, assim... E a acupuntura do Mestre Tung vem para mudar essa mentalidade, essa forma de ver as coisas, né? Então, assim, no Mestre Tung, apesar que eu ainda não fiz sangria no Mestre Tung, é o próximo módulo, para fechar isso aí. Com certeza. Vai amar. Vai amar. Inclusive é o seguinte,
a galera que não fez o curso do Rio, o que acontece? Na verdade, eu ia voltar para o Rio bem na época da pandemia. Cara, em 2019 eu fui 10 meses pro Rio, cara. Eu tava com a moça do hotel perguntou, a primeira vez, senhor, que nós, aqui deve ser quase a 20ª vez que eu tô no hotel, entendeu? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Eu peguei, eu ia levar esse curso avançado. Aí entrou a pandemia, complicou muito. Eu tinha uma turma em São Paulo, praticamente entrou pandemia, a galera, metade da galera da turma acabou saindo do curso, não voltou, mas tudo bem, né? Cada um é cada um e temos que respeitar isso. Então, o que acontece? É muito provável que no próximo mês, Fábio, uma galera do Rio aí, das outras turmas estejam conosco aí, tá? Então, estamos levando o curso. Fábio, só para concluir. Queria só fazer um parênteses. Pode falar, Fábio, depois eu falo. Você aumentou o volume do microfone, cara, agora tá bom, hein? Fala sério, agora tá bom. Eu queria um ponto aqui. Eu queria só complementar o que o Fábio falou, Fabão, né? Fabão que chama, só para distinguir do Fábio professor. Beleza, isso aí. Ele disse uma coisa com relação à sangria, né? É uma coisa que é meio assim, as pessoas elas têm medo realmente, né? De se submeter à sangria. Primeira coisa que a gente tem que pensar assim, por exemplo, a acupuntura Tung, ela é pouco conhecida no Brasil, digamos assim. Então, você vê que tem regiões aí, lá em São Luís mesmo, cara, existe pouquíssimas pessoas que sabem Tung, que conhecem Tung, que eu tenho conhecimento, né? Então, assim, as pessoas, em termos de agulhamento, elas já têm um certo receio de receber agulhada, né? A falar, porque tomei de agulha, porque vai doer, porque isso, aquilo, outro. E com relação à sangria, eu acho que a coisa é mais assim, delicada, porque as pessoas têm realmente esse medo. Primeiro, qual é o medo? De ter algum processo, alguma coisa assim, elas começam a coisa. E geralmente a maioria dessas pessoas não tem conhecimento. Técnica de Tung, não sabe essa associação com a sangria. Cara, eu não tenho ainda, né, essa experiência com a sangria, quero muito ter, mas eu lembro que uma vez, assim, é uma coisa louca, assim, sabe, que eu tava no ambulatório, cara, e olha que eu não tenho ainda o curso de sangria de Tung, né? Eu tenho conhecimento da sangria, mas dentro da acupuntura sistêmica, né, através de alguns pontos extras, assim. Então, assim, eu estava no ambulatório, recebi uma paciente, uma gestante. Eu não lembro mais ou menos em que período ela estava de gestação, mas ela já estava bem avançada um pouquinho, e ela estava edemaciada, né, os membros inferiores edemaciados. E, Fábio, na mesma hora eu olhei assim, ela falou que estava sentindo dores, né? Estava sentindo dor nessa região daqui e um calor nessa parte aqui. A face avermelhada e os dedos estavam inchados, né? Os dedos assim, estavam com processo. Eu imaginei, eu como profissional de saúde, eu pensei, cara, essa mulher ela pode estar num estado de pré-eclâmpsia. Então, o que acontece? Na mesma hora eu peguei, aferi a pressão arterial dela, estava alta a pressão dela. Estava alto. Eu falei, olha, essa mulher aqui, a qualquer momento ela vai entrar num processo de eclâmpsia. Ela estava muito agoniada, muito angustiada, estava se sentindo o corpo quente e tudo, e sentindo aquela dor nessa região. Daí eu falei para ela, ó, você está num processo de pré-eclâmpsia, você tem que correr imediatamente para o hospital. Então, o que eu fiz? Naquela hora eu falei assim, eu não vou deixar de atender ela, porque o conhecimento que eu tenho e a técnica que eu tenho, dá para me fazer alguma coisa aqui até encaminhar essa paciente para o hospital. O que eu fiz? Sangria em todas as pontas dos dedos, nas duas mãos. Cara, o que acontece? O resultado foi na hora. Essa mulher sentiu um alívio na hora e a pressão dela foi diminuindo.
A gente teve que chamar o suporte, né, que é lá o SAMU, a gente teve que chamar o SAMU foi até lá, tudinho, demorou um pouquinho, mas nesse processo, nesse tempo que o SAMU chegou até lá, eu não podia ficar de braço cruzado sem fazer nada. Então eu fiz a sangria da ponta dos dedos, e a sensação de alívio que ela teve foi imediato, né? Depois eu coloquei alguns pontinhos lá, mas a primeira coisa, né, que o Fábio sempre fala de, cara, geralmente eu faço primeiro a sangria, depois eu boto as agulhas lá, né? Sim, é um procedimento. Primeira sangria, para tirar aquele excesso de calor que estava ali atormentando aquela mulher e tentar diminuir a pressão arterial dela, que foi o que aconteceu. Né, minutos depois que a SAMU chegou, já tinha medido a pressão e tinha baixado um pouco, mais de alguns milímetros de mercúrio já tinha baixado. E ela já estava se sentindo bem. Então essa mulher ficou muito feliz, ela ficou muito satisfeita. Ela falou, nossa, eu não imaginava, quer dizer, uma pessoa tinha falado para ela ir para acupuntura, né, lá no ambulatório da escola, que eu trabalhava lá. Sim. E ela foi, assim, ela não imaginava que ela fosse ter um resultado como esse. Então, isso prova que a sangria, ela tem resultados fantásticos no que diz respeito ao benefício do coração, né, o benefício do paciente com hipertensão arterial. É claro que você não vai, o paciente está hipertenso, você vai fazer uma sangria ali, né, e de repente é um paciente que não faz acompanhamento com cardiologista, não tá. Você tem que encaminhar esse paciente para um cardiologista, você tem que encaminhar para um serviço de saúde. Mas a sua parte você pode fazer. Então, na mesma hora, depois que o SAMU chegou lá, tudinho, aferiu a pressão da mulher já estava mais baixa, e eu comuniquei ao pessoal, os profissionais lá que tinha feito tudinho, tá? E aí aquela mulher foi, quer dizer, foi uma sensação muito boa, uma sensação de segurança que eu tive, de satisfação, e a paciente teve aquela sensação de segurança, sabe? Cara, eu imagino depois que eu fizer o curso de sangria, como é que não vai ser, papai? Olha pra mim. Olha a minha cara de preocupação em fazer sangria em mulher grávida. É corriqueiro pra gente, cara. Porque a sangria que a gente faz em mulher grávida é muito seguro. É muito seguro, cara. Então, tipo assim, às vezes o pessoal... eu entendo isso. Tem algumas perguntas que são clássicas. Ai, mas a pessoa está em processo de deficiência. Até brincamos, né, Fábio? Tiramos sarro no final de semana, né? Eu pego uns exemplos lá, tacanha, que o pessoal joga na minha mão lá e fala, cara, isso aí tem que desconstruir essas bobagens aí, sabe? Os caras pegam umas bobagens não sei onde aí e depois fica tentando pôr medo no povo aí, sabe? Aí fica aquelas perguntas clássicas, a pessoa com deficiência de sangue. Meu, tem forma correta para fazer. Tem o procedimento adequado para fazer. Simples assim, certo? Então, às vezes o pessoal, eu vou te falar, meu cara, tem muita coisa aí que a gente como professor tem que tomar cuidado com as coisas que fala, né? Porque às vezes a gente vai lá e fala uma tremenda de uma bobagem aí e o pessoal fica tudo, nossa, os caras ficam com um monte de lenda na cabeça. E a gente tem que, né? A Lorena fez o curso todo comigo lá no Recife. E a Lorena, vocês também, vocês estão fazendo o curso comigo agora, vocês vão terminar praticamente no mês que vem. Mês que vem, vocês em abril, né? O Fábio mês que vem e o Joaquim em abril. Então o que acaba acontecendo, cara? Existe muita lenda, certo? Muita lenda, muita coisa, muito diz que me diz, aí depois o pessoal fica com medo de fazer as coisas. Uma coisa que vocês falaram que é bastante importante, Fábio. Fábio e Joaquim, depois eu quero que a Lorena fale um pouco sobre isso também. O pessoal tem uma ideia de sangria. Primeiro, esse termo sangria é uma coisa que nós temos que usar entre a gente. Você não vai falar para o paciente, vou fazer uma sangria em você. O cara vai pensar que você vai passar uma espada de samurai na orelha dele, né? E não é nada disso, né? Vou tirar uma gotinha de sangue aqui numa região aqui que vai te beneficiar bastante. Você vai que esse termo sangria já parece que você é um cara medieval, né? Parece que você vai lá e vai fazer tortura no cara, né? Essa é a sensação, professor. Essa é a sensação que todo mundo tem quando a gente fala sangria. Você vai pegar um sanguessuga, bota um sanguessuga e já tem um mega preconceito. Você sabe que, na verdade, nessa trajetória minha de 10 anos de professor, cara, tem uma coisa interessante, né? Praticamente
já saí do curso professor já. Então o que acontece? Eu supervisionei muito ambulatório, né? De microsistema, ambulatório de Tung, seja aurículo, crânio, acupuntura abdominal, mestre Tung agora, né? Mestre Tung. Cara, mas como que a galera vem com a cabeça lotada de lenda, cara? Falei, cara, onde você aprendeu esse troço aí? Pior é quando o cara... Você sabe, ô Fábio, uma coisa que é interessante, cara, isso, você citou antes, eu vou deixar vocês falarem. Você citou uma coisa que eu gostei. Cara, é impressionante como, tipo assim, em São Paulo, a gente tem uma forma de ver a acupuntura e a galera do Rio, é lógico, né? Não é nada, certo? E como que a galera do Rio tem uma forma diferente de ver a acupuntura, cara? Eu percebo essa nitidez. Interessante isso que você falou, mas não é de uma forma pejorativa, pelo amor de Deus, tá? Não é pejorativo, não. Tipo assim, eu vejo, ainda tem, cara, nós já conversamos sobre isso, né, Fabinho? Não vou nem estender esse assunto. É a história do baço pâncreas, é baço, aí depois é CS, sexualidade, pericárdio. Cara, esses negócios dão umas conversas, meu irmão, dá umas conversas, entendeu? É vaso maravilhoso ou é vaso extraordinário? Vaso maravilhoso, vaso extraordinário. Abre. Eu aprendi. Cara. Você sabe que é engraçado, né? O Fábio, se eu estiver errado, você me corrige, Fábio. O Fábio também fez acupuntura japonesa com a Lídia, né? Né, Fábio? Então, o que acontece, Joash? Para ele, cara, eu até falo, né? Porque, cara, eu tenho um privilégio, cara. Na atualidade, a mulher do professor Cunha é minha aluna de mestre Tung. E ela está fazendo o curso pela segunda vez, porque ela fez lá atrás comigo, entendeu? E ela está fazendo uma reciclagem, né? Cara, eu tenho o privilégio da Hilda, que é esposa do professor Cunha, que é uma sumidade, infelizmente falecido, né? O professor Cunha é uma sumidade no Brasil, no que diz respeito à acupuntura japonesa e à mocha terapia, cara. Esse cara é uma sumidade, cara. Esse cara é uma sumidade. O livro dele é um dos livros mais pirateados no nosso meio que tem no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Aí, tipo assim, quando eu falo alguma coisa de mestre Tung, porque o pessoal pode perguntar para mim assim, Fábio, eu posso usar mocha de Tung? Eu falo, ó, pode. Tung usava? Não. Mas pode. Entendeu como é que é o negócio, Jorge? Pode. Então, é uma questão de que você... Oi, Fábio. Então, é nesse ponto aí que eu ia entrar. O que acontece? Então vai, manda aí. Do mestre Tung estão na mão. Tipo, a área 11, né? Então, sim. Assim, nem todo paciente vai gostar de ter agulha nas mãos. Foi o caso daquela minha paciente que relatou que não teve uma experiência muito boa, aquela história toda. Então, assim, vou deixar de fazer acupuntura Tung nessa paciente por causa da agulha? Não. Então, eu tenho cursos. Ou eu faço o Kill, que é a mochinha em grão de arroz, ou eu faço laser. Então, o que eu estou fazendo? Estou começando a testar 4 joules em pontos Tung para ver qual é a relação que vai ter de custo-benefício. Claro que não e qual vai a relação? Não vai ter o estímulo. E o resultado? Né? Então, e o resultado? Fala aí. Estou começando a perceber que está tendo um resultado. Não vai chegar aos 100% da agulha, porque a agulha não tem como substituir. Mas assim, cara, se chegar aos 70%, está muito bom, porque o paciente não sentiu nada. Agora tem um detalhe, né, meu? Tem um detalhe assim, ó, bem colocado. Eu gostei do que você falou. Mas vocês sabem aqui, tanto vocês e a galera que não sabe, que às vezes tem curiosidade de conhecer Tung, de fazer Tung e não fez ainda, existe um grande erro. O que é esse grande erro? É achar que a acupuntura de Tung só tem ponto na mão. Faça-me o favor, irmãozinho. Não é nada disso. Tanto é que você colocou da seguinte forma, Fábio, tem paciente que não fica confortável em colocar ponto na mão. Caraca, você tem ponto na face, você tem ponto nas pernas, você tem ponto nos pés, você tem ponto nos braços, ponto no crânio. Ó, acupuntura do mestre Tung, vou falar assim por baixo alguns microsistemas que estão contidos na acupuntura de Tung. Entre eles acupuntura craniana. Tem algumas
áreas que se espelham com Yamamoto, tem algumas áreas que se espelham com o Dr. Zumitin. Isso é uma técnica de crânio que não é muito utilizada no Brasil. A galera do Rio, acho que andou fazendo alguns cursos aí. Eu fiquei sabendo. Eu sei essa acupuntura, mas eu acabo não usando muito. Aurículo. Acupuntura abdominal. A plantar. A palmar. Ou seja, a facial. Ou seja, você tem vários. Obrigado, Romana. Valeu. Você tem vários microsistemas que estão contidos dentro da acupuntura do tum. Certo? Então, como eu falei para vocês, acabou ficando uma coisa para mim muito... Quando eu comecei a estudar Tung, uma coisa que fazia todo sentido para mim, principalmente no que diz respeito à holografia. Para mim foi muito simples, eu acho, porque tinha todo sentido para mim. O processo holográfico era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, da minha formação, inclusive de supervisão de ambulatório, né, que foi supervisionei ambulatório muitos anos na Bramec, né? Só não estou supervisionando hoje porque eu não estou mais em São Paulo, entendeu? Então, assim, fez muito sentido isso para mim. Tanto é que aí, quando entrou a história não é a palavra correta, quando entrou os canais, cara, foi a famosa cereja do bolo. E para quem não conhece Tung, o que o Tung utiliza? Apenas o quê? Sangria e agulhamento. Ponto. Tá, moça. Problema seu. Mas eu pensei em Tung utilizar laser. Tá, legal. Vou começar. Aí, voltou. Eu estou começando a pesquisar, Fábio. Vou começar a pesquisar os pontos de Tung com o quê? Com laser, certo? Que é um assunto que me interessa bastante e eu quero entrar um pouco mais nesse assunto. Porque, cara, o que diz respeito a agulhamento e sangria, cara, sem comentários, cara, sem comentários. É até interessante que as pessoas, na verdade, por isso que eu sempre trago pessoas que têm experiência para falar o que acontece na prática. Lorena, o que você me diz sobre o que nós estávamos conversando agora? Você está muito quietinha aí. Meu celular vai descarregar, eu estou preocupada que vai... Não, fica tranquilo. Vou cair a qualquer momento. Se por acaso dá um tilt aí, fica tranquilo, entendeu? Tanto é que a questão do Instagram, ele não tinha parado live com 1 hora, estava até mais. Agora que eu percebi que eles voltaram com essa história de 1 hora aí, mas tudo bem. Logo, logo a gente passa para o YouTube. Mas só para vocês terem uma ideia, cara, dessa questão do que a acupuntura de Tung traz para a gente, eu costumo... É o seguinte, existe um detalhe, eu tenho sempre que tentar. Vocês seguem o diagnóstico dos padrões? Sim, Romana, só que de uma forma diferente. Mestre Tung tem os canais lineares que estão distribuídos na coxa e na parte inferior da perna, que trata os órgãos Zhang, e tem o diagnóstico palmar, que espelha os órgãos Zhang, diferentemente da tradicional, com o seu adendo aí. Logicamente que nós não jogamos absolutamente, ou melhor, não deixamos de lado nada da tradicional, certo? Tanto é que eu sempre falo, pessoal, não conseguiu entender o diagnóstico palmar? Tome o pulso. É medicina chinesa. Fábio, não mudou. Fábio, Oi. Fala sobre um outro assunto bem polêmico aí. Fala sobre câncer e mestre Tung. Cara, Tung trata uma quantidade muito considerável de câncer. Na verdade, se você for pegar a bibliografia em si, ele sempre vai falar que vai ser ele vai falar o seguinte, que vai ser um tratamento de manutenção, ou seja, né, você sempre vai ter um tratamento que vai apoiar o tratamento da ocidental. Para não gerar mais polêmica, vamos parar nisso, certo? Mas são tratamentos que são muito viáveis, tá? Não só a questão de a pessoa estar submetendo ao processo de quimioterapia, bom, isso aí tanto Tung como a tradicional vai resolver muito legal isso daí, tá? Então, esse tema aí é um tema que, é bem possível, a gente consegue fazer um tratamento numa quantidade bem considerável, né?
de processo de tumores. Vamos falar de tumores, que eu acho que a palavra mais adequada seria essa. Tanto, né, o carcinoma propriamente dito, como tumores que nós já estamos habituados, né? Mas vamos falar o seguinte, é bastante possível tal, e vamos parar por aí, porque isso aí pode dar conversas que podemos ter alguns dissabores. Beleza? Lorena, e aí, Lorena? Vai cair aqui, professor. Então, Desde que tá avisando. Então é o seguinte, galera, eu quero agradecer a presença de todos, agradeço aí, sigam o meu perfil, para vocês sabendo as agendas aí e as novidades que podem estar surgindo aí com o Mestre Tung, tá? E se Deus quiser aí, esse ano vai ser um ano bastante produtivo para nós aí. Amém. E para saber a agenda. Então ver se a gente consegue estar em Minas Gerais, em Uberlândia logo aí. O Recife, tá certo, vou para Recife em junho. Junho tem uma turma nova na Ebramec aí, para mim começar uma turma nova. Estamos terminando uma turma no Rio agora e terminando uma turma em São Paulo, né? Vai ter o avançado de Sangria. Me acompanhem, pessoal, nas redes sociais aí, no meu Instagram, peço para vocês curtirem o perfil e vou divulgar amanhã, vou aproveitar essas lives a jogar no YouTube e passar para vocês qual é o endereço da minha rede social lá no YouTube, para vocês começarem a curtir aí. Eu vou começar a postar várias coisas no YouTube, começar a alimentar isso aí. Lorena, muitíssimo obrigado. Obrigada. Sabe, eu vou deixar... Eu vou agradecer a todos vocês agora, muitíssimo obrigado, é uma honra ter grandes acupunturistas, né, junto comigo aí nesse projeto de Tung, e vou deixar que cada um se despeça agora, um grande abraço a todos, vou deixar que vocês se despeçam agora. Vai lá, Lorena. Deixa aqui, vou me despedindo, deixando todo o meu amor pela medicina chinesa e por Mestre Tung, e vão atrás, minha gente, segue o professor Fábio, ele é maravilhoso, e a acupuntura é tudo de bom. Então, se plantar essa sementinha em uma pessoa, já é um resultado incrível. E Mestre Tung é maravilhoso. Obrigada. Mas eu gostei do nome da cachorrinha, é Tunga, né? Gostei. Tunga. Até a cachorrinha, o Mestre Tung é uma homenagem da cachorrinha. Essa história foi fantástica. Obrigado, Lorena. Deus abençoe você. Um beijo. Vamos lá, Fabião. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vou falar uma coisa para vocês que eu falo para meus pacientes, e eu queria que vocês falassem isso para os pacientes de vocês, que tire essa ideia da cabeça que a acupuntura é feita só para tratar. Nós temos que usar a acupuntura continuamente, com manutenção. A acupuntura é vida, qualidade de vida. Então, o paciente que tem hábito de fazer sempre a acupuntura tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, que linda. Façam a acupuntura. Vocês vão perceber pensa no paciente de vocês e até na gente mesmo, né? Então, Fábio, a acupuntura Tung é o diferencial. E vou te falar mais, hein? A acupuntura Tung, uma vez que você faz a acupuntura Tung, você fica mais confiante porque sabe que vai dar resultado no paciente. Não que a outra não daria, mas assim, é um diferencial. E outra coisa, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? A acupuntura Tung, ela explica a tradicional com muita propriedade, né? Olha que interessante. A acupuntura Tung explica com muita propriedade. Helena, laser é vida também. Você imagina laser com Tung, aí você vai ver o que é resultado. Vamos lá, Joás. A acupuntura, ela é, antes de tudo, preventiva. Assim como nós temos o shiatsu, o tuiná, que na China antiga, né, eles dizem que ela era usada como preventivo, né, para manter a saúde dos chineses. E a partir do momento que eles começaram a adoecer, porque na época a saúde era muito cara lá, começaram a adoecer, começaram a usar essas técnicas para também tratar as doenças, né? E isso se aplica também à acupuntura, né, à acupuntura sistêmica, à acupuntura do Tung. E é isso, galera. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por esse bate-papo gostoso, construtivo. Foi excelente estar com vocês. Obrigado aí pela galera que nos assistiu até esse momento aí, né? Que teve aí essa paciência de nos escutar, né? E escutar o professor aí, o grande professor aí, que tem muita coisa aí para
para ensinar aí, né? E, galera, eu estive conversando com o professor um pouquinho antes, ele falou que vai deixar a live gravado. Se você puder, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, com pessoas até que não são acupunturistas, assim, sabe? Para que elas comecem a conhecer, ter um pouco da ideia do que é a acupuntura, do que ela faz, do que ela proporciona. E ajuda aí, beleza? isso aí. Valeu, forte abraço. Gratidão a todos. Deus abençoe a todos. Bom carnaval. Curtam bastante. Bênçãos a todos. Você vai aproveitar, né, Lorena? Já estou vendo que você já está, inclusive, aí já no espírito do carnaval. É claro. Bênção a todos. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Vamos marcar uma próxima aí, galera. Vou estar convidando vocês aí. Deus abençoe a todos. Até mais. Amém. Tchau.